da paz, com respeito às diferenças, por meio de diálogo com os alunos e formação de professores. Bullying é covardia. Mude de atitude. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Sancionada a política de educação profissional e tecnológica, a nova lei estabelece que a União, em colaboração com os estados e o Distrito Federal, deverá formular e implementar uma política nacional de educação profissional e tecnológica articulada com o Plano Nacional de Educação. As ações deverão observar as necessidades do mundo do trabalho. O Senado votou, agora é lei, uma parceria Rádio-Senado. Unasp FM, 11h01. Unasp FM. Unasp FM. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um Resenha BJ, um programa de rádio criado por estudantes do curso de jornalismo. Aqui nós buscamos transformar notícias em discussões de forma leve e descontraída. Eu sou a Vefiola Chaca, estudante do 6º semestre de jornalismo, e é muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje eu estou muito bem acompanhada das estudantes de jornalismo Priscila Mello e Kézia Grigoleto. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Como que vocês estão? Oi, Ola. Oi, ouvintes. Bom dia, Kézia. É um prazer estar aqui com vocês mais um dia. Estou bem hoje. Está um dia bem lindo lá fora, não tá nublado, não tá chovendo. Finalmente, né? Sim. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ola. Eu estou bem, né? E esse pré-feriado, ele meio que vai deixando as energias mais baixas, né? Ele vai... Já vem nos chamar pra ficar dormindo, né? Ele chama a gente pra dormir, ele chama a gente pra ficar na cama. Mas nós estamos aqui para mais um Resenha BJ. Com certeza. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar sobre um tema que marcou essa semana, né? O Enem deste ano. O tema da redação desse ano foi envelhecimento no Brasil, escolhido, né, como tema principal deste ano. E... olha só, em um país que está envelhecendo rapidamente, entender os desafios e preconceitos que envolvem a população idosa é muito fundamental para a gente refletir sobre as nossas responsabilidades enquanto sociedade. Vamos discutir como o etarismo aparece no cotidiano, quais direitos dos idosos ainda são desrespeitados e como que políticas públicas elas podem garantir mais dignidade e inclusão. E também vamos falar da presença dos idosos no ensino superior e por que esse movimento é tão importante. E no final do programa, vamos abordar um outro assunto que ganhou muito destaque no Enem 2025, que é a polêmica do cancelamento de 3 questões do segundo dia de prova após um possível vazamento. O que de fato aconteceu, se isso afeta a credibilidade do exame, como que o INEP tem respondido à situação, tudo isso a gente vai acompanhar ao longo do episódio. E para começar, vamos com aquela pergunta, né, típica nossa, de dar a nossa opinião sobre o tema. O que vocês acharam desse novo tema da redação desse ano? Como que vocês enxergam o envelhecimento aqui no Brasil hoje? Gente, depois que eu fiz o Enem, pela última vez, que foi em 2018... Nossa, faz um tempinho, hein? Ola. Olha, gente, eu nunca fiz. A minha turma, no geral, e o meu local de trabalho tem um preconceito com a minha idade. Não. Eu sou a mais velha. Mas eu só tenho 24 anos, enfim. Já faz um tempinho, sim, que eu fiz o Enem. Depois dessa última vez que eu fiz, eu nunca mais me liguei em tema de redação. Aí, quando eu vim trabalhar na BJ, eu precisei me ligar um pouco mais, né? Então, o que eu acho? Minha opinião sobre esse tema de redação. Achei um tema super relevante, porque o Brasil
tá entrando e vai passar por isso nos próximos anos. E o envelhecimento de uma população é muito, muito sério. É um assunto muito sério. Porque você tá falando de qualidade de vida, querendo ou não, você vai estar falando disso. Você tá falando de mão de obra, porque você tá perdendo mão de obra, vamos dizer assim, né? E você também tá falando do fato das pessoas não estarem mais tendo filhos. E tudo isso é muito preocupante. Então eu achei, assim, um tema relevante e achei que é um tema tranquilo também. Tipo, de escrever, é um tema que você tem aí bastante liberdade na escrita, você tem como fazer uma boa redação. E aí, Priscila? Sim, eu concordo com você, Kézia, em vários sentidos do que você falou. Nessa parte de natalidade também no Brasil está cada vez mais baixa, então realmente acho que esse assunto é bem relevante. E acho também que o INEP vem acertando bastante nos últimos temas, né? Eu fiz os últimos 2 Enems antes desse ano, e o de 2023 tinha ela já revelou a idade dela, vocês estão vendo, né? E os últimos 2... Ainda bem que eu não fiz, porque não vou revelar aqui minha idade, né? Muito bom. Em 2023, o tema era sobre a invisibilidade do trabalho da mulher, então tinha uma questão ali bem interessante para se tratar. E o do ano passado foi sobre cotas raciais, então realmente eu acho que o INEP vem seguindo a linha bem legal aí de assuntos para serem falados aí na redação, então acho que foi um grande acerto. Eu nunca fiz essa prova, né? Nunca tive essa oportunidade, porque nunca estudei aqui no ensino médio. Enfim, mas eu poderia dar minha opinião sobre o tema, que é um tema muito importante, né? O envelhecimento no Brasil é importante impacta muito a estrutura social do país, envolve esses debates com urgência, né? Que tem essa questão de saúde, aposentadoria, educação, tudo que envolve assuntos polêmicos que às vezes a gente não trata, não conversa. E por que esse tema do envelhecimento é tão relevante para o Enem 2025, assim, em geral? O tema, ele vai ser extremamente relevante, Ola, porque o Brasil, ele está passando por esse processo. O envelhecimento populacional, ele acelerou nos últimos anos. Então, isso é muito importante de ser discutido na nossa realidade. Isso significa que nos próximos anos vai haver proporcionalmente muito mais idosos do que jovens. E isso vai impactar a estrutura social do país. Isso vai ter um impacto muito grande em vários aspectos, se nós formos parar para pensar. Além disso, o envelhecimento ele vai envolver debates urgentes sobre saúde, aposentadoria, inclusão, proteção contra a violência e etarismo. E esse tema, ele provoca o estudante a refletir sobre como a sociedade trata os seus idosos e como o Estado precisa se posicionar com relação a isso, para garantir direitos e dignidade para essa população que está envelhecendo. É um tema atual, ele é um tema sensível também e ele está diretamente ligado ao futuro do país. Então você tem aí várias questões que precisam ser tratadas em um tema só. Principalmente a questão de etarismo, com certeza, aposentadoria. Na verdade, todos os temas são importantes, né? Relacionados a isso, mas eu acredito que podemos dar um destaque para aposentadoria, etarismo e proteção contra a violência. Sim. Porque eu acho que o idoso ainda é muito violentado no país. Essa última é muito importante de ser tratada. Às vezes a gente pensa que, nossa, é apenas um assunto para uma prova, que o aluno vai fazer, mas não. É que tem tudo um propósito ali, né? Essa prova não tá ali só para você escrever algo, é para você pensar. Para você estar lá algumas horinhas pensando. O que eu acho desse tema? O que eu posso fazer? Que eles são ensino médio e eles são o futuro. Com certeza. Por isso que é muito, muito importante falar sobre isso. Quando eu fazia direito... Eita, eu falando da minha idade, né? Mas quando eu fazia direito, eu lembro que eu tinha um professor que ele dizia pra gente assim, num outro contexto, mas isso serve pra isso também. Ele falava assim, que a gente era a ponta da lança da mudança. E isso serve pra esses estudantes e pra nós também. Com certeza. Porque o futuro do Brasil, ele depende
justamente da gente que está entrando no mercado de trabalho e desses estudantes que estão entrando na faculdade. O futuro do país está nas nossas mãos, querendo ou não. Então, o que a gente vai fazer com a informação que a gente tem, com a formação que a gente tem? Eu não sei se vocês têm esse contato com idosos, né? Mas eu vejo, assim, pelos meus avós. Eles envelheceram e eles enfrentam, muitas vezes, preconceito. Eu vejo isso. E, por exemplo, eu vejo que os meus avós são privilegiados, porque meus avós, quem cuida dos meus avós, são os meus pais. Mas existem muitas pessoas que não têm as condições dos meus pais de cuidar dos meus avós e botam, vamos supor, em casas de idosos, E dependendo da casa de idoso que você bote, o idoso, vamos dizer assim, e dependendo da casa de idosos que você bota um idoso, pra ficar melhor, o idoso não é bem tratado. Ele pode ser violento, né? Ele pode ser, de certa forma, ele pode sofrer violência ali dentro. Então, isso é muito triste e precisa ser tratado. Mas eu vou deixar a Priscila falar um pouco, né? Senão... Pra Priscila aqui, veio na minha mente aqui, vocês estavam mencionando o etarismo também, né? Que é importante. Como que isso aparece no cotidiano da sociedade brasileira? Bom, Ola, o etarismo aparece de formas muito variadas e muitas vezes ele é invisível. Ele é percebido quando pessoas idosas são consideradas incapazes ou até mais lentas também. Apenas por causa ali da idade, quando têm dificuldade de se manter no mercado de trabalho ou quando são excluídas de espaços de decisão. E também estão presentes nas redes sociais, onde piadas e comentários também depreciativos, no caso, sobre envelhecimento, são bem comuns. No cotidiano também, o etarismo se manifesta em filas de atendimento, onde idosos são tratados com impaciência, na falta de acessibilidade urbana e até dentro das próprias famílias brasileiras também, como o abandono emocional e decisões tomadas sem a participação deles. É um preconceito silencioso, mas muito destrutivo. A gente pode ver isso aumentando ao longo dos anos em vários quesitos que eu citei aqui, e um deles seria até o transporte público, né? Antigamente se tinha muito aquela noção de tipo assim, se você está num ônibus, você levanta e deixa o idoso sentar. Tem ali um lugar específico para ele, mas hoje isso é uma coisa que praticamente não existe mais, né? Eu tenho percebido isso também. Na Albânia é regra. Pessoas idosas vão sentar... Sim. Ali, ninguém vai sentar, nenhum jovem, porque vai chegar alguém pra xingar, pra falar mal, que é falta de respeito. E isso é legal, né, a gente perceber, mas é triste às vezes quando não acontece, triste. Isso é triste, porque eu vou te contar, e eu acho isso um absurdo. Eu tenho vontade, porque gente, eu acho que já era pra eu ter sido presa várias vezes. A gente tem que se controlar às vezes, né, Kézia? Porque assim... É Deus me livrando, sabe? Nessas situações. Porque eu acho um absurdo eu entrar num ônibus e eu ver... Tá lá, a cadeira do idoso. Né? Você sabe que ali é para o idoso. Eu não acho um problema, por exemplo... Eu sentei aqui 1 minuto porque eu não consegui ir lá pra trás ainda. Eu tô aqui dando dinheiro pro motorista. Acontece. Ou a pessoa sentou ali e ficou e esqueceu. Acontece. Mas o que eu acho absurdo é um idoso entrar, a pessoa ver e ela ficar bem sentada. Eu tenho vontade de ir lá e dizer... Minha filha, você tem problemas? Você não tá vendo o idoso na sua frente? Esse é o lugar dele. Só que aí, pra eu evitar, eu pego e levanto e deixo ele sentar no meu lugar. Porque aí eu evito a fadiga e tal. Mas assim, é um absurdo, porque isso é uma falta de respeito com as pessoas. Sim. Aquele lugar é dele por lei. Por lei. Então, assim, o que passa na cabeça do ser humano? Eu não sei. Porque, assim, dá vontade de perguntar. Você tem um neurônio funcionando? Porque se você tiver, você vai pensar que esse lugar não é seu. Sim.
Isso se manifesta em vários ambientes também, nas empresas. Eu conversei aqui na rádio outro dia sobre empregabilidade em São Paulo. E um dos pontos que a gente citou é como as empresas querem cada vez pessoas mais jovens, que acabaram de sair da escola, para trabalharem como menores aprendizes. E por já terem um contato com tecnologia e saberem manusear isso, né? Então, essas pessoas estão sendo cada vez mais descartadas no mercado de trabalho e em vários ambientes que a gente pode citar aqui. Gente, vocês já assistiram um filme chamado Um Senhor Estagiário? Eu ia falar disso agora. Gente, a gente tá conectada aqui. Eu amo esse filme. Priscila, você tem que assistir esse filme, ele é maravilhoso. Os nossos ouvintes também têm que ver esse filme, porque é muito, muito bom. Fala sobre um senhor que não tá trabalhando mais e ele tá procurando um trabalho, porque ele não tem mais o que fazer. Ele perdeu a esposa, Sim. Ele ficou, viúvo, e aí ele tá procurando um trabalho. E isso é incrível. É muito bom, já foi o spoiler aqui. Mas isso é muito engraçado, eu queria muito que isso acontecesse. Eu não sei se acontece hoje em dia, mas é algo bem interessante. Não acontece, isso eu posso te afirmar que não acontece. Em que empresa que você vai hoje? Ver uma pessoa velha trabalhando como estagiário, E você vê uma pessoa idosa trabalhando. Sim, ainda mais como estagiário, né? Igual no filme. Você não vê mais idosos trabalhando, nas empresas. Se você vê uma pessoa mais velha trabalhando na empresa, é justamente porque ela ainda não se aposentou. Ou ela se aposentou e continuou trabalhando e ele é um funcionário de tantos anos que a empresa não dispensou. Sim. Mas, contratar um idoso, isso não existe hoje no Brasil. Sim, e é triste, né? Enfim, a conversa tá muito, muito boa, mas agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Água é vida. Cuide, preserve. Economize água no jardim. Irrigue de forma inteligente, se possível no final do dia para evitar evaporação. Plante as espécies mais adequadas à sua região e não se esqueça das árvores. Colete a água da chuva e reaproveite a água que sobra da cozinha, banheiro e lavanderia. Não desperdice água. Economize hoje para termos sempre. Uma parceria Rádio Senado. Doutor, nossa cidade está violenta demais, né? É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu pago meus impostos. Você se preocupa com seu vizinho? Quando ele viaja, você toma conta da casa dele e vice-versa? Você conhece os policiais que tomam conta do seu bairro? Não. Mas para quê? Eu mereço. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. 91.3 FM 11:19.
Olá novamente para você que já estava nos acompanhando no primeiro bloco e também para você que chegou agora. Já estamos de volta do intervalo. Caso você tenha perdido o bloco anterior ou chegou na metade, fica tranquilo. Esse programa da Rádio NASP também fica disponível no Spotify para ouvir quando você quiser. É só pesquisar Resenha ABJ. E bom, eu me chamo Vefiolha Chaca, estou acompanhada pela Priscila Mello e Kézia Grigoletto. E agora nós vamos nos aprofundar ainda mais na conversa. Vamos falar sobre a presença de idosos em espaços de educação, como o etarismo se manifesta na sociedade e quais políticas públicas podem garantir mais dignidade e inclusão para essa população que cresce a cada ano. E claro, vamos retomar aquele assunto que gerou muita discussão no segundo dia da prova de Enem, que é a polêmica sobre o possível vazamento de questões do Enem. Então vamos explicar o que aconteceu, como que o INEP respondeu e o que essa situação significa para a credibilidade do exame. Bom, a gente vai voltar para fazer umas perguntas aqui sobre a questão dos idosos, né? A gente conversou um pouco aqui que tem muitas coisas que os jovens de hoje e muitos direitos deles, eles são desrespeitados. Vocês, meninas, poderiam mencionar quais são alguns dos direitos da população idosa que não estão sendo levados em consideração? Então, Ola, os direitos mais desrespeitados hoje envolvem acesso à saúde, proteção contra a violência e garantia financeira também. Muitos idosos eles têm dificuldade em conseguir atendimentos médicos básicos, enfrentam longas filas e falta também de especialistas nos atendimentos. A violência contra idosos, física, psicológica, patrimonial e até institucional, também é uma grave violação dos direitos. Além disso, há o problema também de desvios e fraudes em aposentadorias e benefícios que deixam essa população ainda mais vulnerável, no caso. O direito ao respeito, à dignidade e à convivência familiar muitas vezes é negligenciado. Apesar do estado da pessoa idosa ser um marco importante, sua aplicação prática ainda é muito limitada. E isso me lembra até dos meus avós, que já sofreram vários golpes em quesito de bancos, que às vezes fizeram empréstimo no nome deles sem eles autorizarem, depois teve que recorrer a advogado para ver essa questão. Então, realmente, os idosos têm os direitos violados quase que o Isso é muito comum todo, de né? acontecer, né? Eu tenho percebido que as pessoas que são mais dispostos a esses golpes são as pessoas mais velhas, né? As pessoas idosas. Sim, e isso com é muito certeza. triste. Acontece muito e geralmente às vezes não é denunciado, então a gente quase não fica tão sabendo assim, mas com certeza existem muitos casos que a gente nunca ouve falar, mas realmente é uma coisa bem Deve frequente. ter algum caso extremo aí Sim. também, né? Mas como que as políticas públicas elas podem ajudar isso, a proteger os idosos? Então, as políticas públicas podem atuar em várias frentes, Ula. Elas podem ampliar serviços de atenção básica à saúde. Elas podem fortalecer o programa de prevenção à violência contra os idosos e elas também podem garantir uma fiscalização bem mais rígida sobre os benefícios e aposentadorias. Ou seja, quando a gente fala, eu acho que quando a gente fala de golpe, principalmente isso, sabe? Eu não sei se vocês lembram, quando a gente fala de golpe financeiro que eu tô falando aqui, eu acho que principalmente isso precisa ser bem mais rígido, essa fiscalização. Com certeza. Eu não sei se vocês lembram de um caso, eu não lembro se foi ano passado, que a mulher levou o cara morto. Ai, eu me lembro. Vocês lembram do tio Paulinho? Tio Paulo. Ah, sim. Que ela levou, ele tava, No banco, morto no banco, mano, pra pegar... dinheiro dele, dinheiro. Né? Eu achei aquilo, assim, o maior de todos os absurdos. Porque como é que uma pessoa... Aí vieram dizer, né? Ah, não, mas ela não sabia. Mano, como é que você não sabe que a pessoa tá morta? Fala sério. Tipo, a pessoa está morta. A cabeça da pessoa tava... Dava pra ver nas gravações, né? Exatamente. Em todas as câmeras. É muito absurdo, é uma coisa assim... Na minha cabeça não entra. Não entra mesmo, enfim. Então... Eu acho que precisa ter essa fiscalização, porque, por exemplo, o meu avô... Gente, é muito engraçado. O meu avô, ele tem 90... E ele vai fazer 92 anos agora. E o meu avô, assim, ele é um idoso fora da curva, porque meu avô, com 92 anos, ele dirige. É sério isso? Sério. Com 80 Nossa, ele é com forte, 80 e... Com 85 anos, meu avô dirigia de Rio Branco a Porto Velho.
tranquilamente. Ele é forte. É lógico que ele não é mais um motorista, assim, meu Deus, um motorista, porque ele não tem mais os mesmos reflexos, né? Ele envelheceu, isso é normal. Mas o meu avô é uma pessoa, assim, ativa, super ativa. Meu avô teve Covid, meu avô foi pra UTI, quase que meu avô foi entubado, pra ter noção. Mas meu avô é uma pessoa muito forte. E eu sou apaixonada pelo meu avô. Ai, que bom. Ele é lindo, assim, meu avô é muito fofinho. E o meu avô vai pra todo canto e tal. E quando chega o dia da aposentadoria do meu avô, meu Deus, ele fica assim, ó, doente. Ninguém leva meu avô pra pegar a aposentadoria dele. Ele sabe o dia certinho e ele que vai retirar. Não adianta você dizer assim, ai, seu Nivaldo, deixa eu ir pro senhor não precisar ir. Não, meu avô que vai. Ele vai na boca lá da lotérica, porque meu avô tira na lotérica, eu acho. Não é nem na lotérica, é porque ele tira na caixa e aí ele já vai pra lotérica fazer a aposta dele. É bem assim, é um processo bem interessante que ele faz. E aí ele vai e ninguém tira por ele. E eu acho que isso aí é o mínimo. É o mínimo. Sim. É tipo assim, a pessoa retirar. Sim, Nenhuma outra pessoa retirar no nome dela, porque muitas vezes um monte de filho pega a aposentadoria do pai. Meu Deus, o que tem de história que a gente escuta? E história real, porque tem gente que é tão sem noção que conta, eu peguei a aposentadoria do meu pai. Gente, você tem noção do que você tá fazendo? Não tem nem vergonha de contar. Meu Deus, é tipo, mano, você é muito sem noção. A pessoa não tem noção, gente. Eu fico assim, ó. O que passa na cabeça desse ser humano? Nada. Porque se passasse alguma coisa, não fazia uma coisa dessa. Uma pessoa, enfim. Então, eu acho que, principalmente isso, era pra ser muito mais fiscalizado. E não é. Porque qualquer pessoa que diz, meu pai tá debilitado e tal, sem comprovação nenhuma, pega, vai lá, só com uma carteirinha, vai lá e retira o benefício da pessoa. Então eu acho isso um absurdo. #falei tô leve. Kézia, você está super certa, porque a gente tem que mostrar sempre o nosso cuidado com pessoas idosas, porque a gente sabe que todo mundo tá vivendo a vida pela primeira vez, né? Não é justo a gente tratar, já viveu, já era, pode deixar ali. Não é isso. Todo mundo tá vivendo pela primeira vez. E falando em primeira vez, o que vocês pensam sobre a presença de idosos no ensino superior? Com certeza deve ter gente que nunca fez uma faculdade, mas é que agora conseguiu dinheiro ou conseguiu tempo. O que vocês acham disso? Pra mim é fascinante, é a melhor coisa que acontece. Sim, com certeza. A presença de idosos no ensino superior é uma conquista social importantíssima que a gente está tendo agora. Ela reflete a democratização do ensino e mostra também que a educação ela não tem idade, ela é para todos. E quando pessoas de 60, 70 e até 80 anos ocupam salas de aula ao lado de jovens, isso enriquece o ambiente, promove troca de experiências e desafia também os estereótipos, né, antigos sobre o envelhecimento que a gente tinha antes, tipo assim, idoso tá nessa faixa etária, vai ficar em casa, assistindo TV, tricotando, enfim, quebra esse estereótipo. E além disso também, estudar nessa fase da vida contribui para a saúde mental, autoestima e também na participação ativa na vida social, né? E é uma prova também de que o envelhecimento não é um processo de parar, mas sim de continuar se reinventando, se descobrindo novos hobbies, novas coisas e, por que não, novos conhecimentos, né? Então, realmente acho importantíssima essa presença e acho até que a educação à distância também ajudou um pouco nesse processo também, que algumas pessoas moram em zonas mais afastadas, não tem fácil locomoção, então isso também ajuda também essas pessoas que, mesmo não tendo as condições necessárias, querem às vezes ali fazer um estudo. Então, realmente é uma conquista importantíssima que a gente tem aí. Muito obrigada, Priscila. E é verdade mesmo. A gente falou do tema da redação um pouco aqui sobre o envelhecimento, sobre pessoas idosas. Mas teve um outro acontecimento no segundo dia da prova do Enem, que foi muito importante também e trouxe bastante questionamento. O primeiro questionamento foi sobre o tema, né, envelhecimento na sociedade brasileira. E esse segundo foi sobre vazamento de questões da prova do segundo dia, que é de exatas.
O que realmente aconteceu, meninas? A gente quer entender melhor aqui. Acabou de chegar uma notificação que o gabarito do segundo dia foi divulgado hoje. Vamos ver quais vão ser as 3 perguntas canceladas, porque vai ter essas 3, a gente ainda não sabe. Mas queria entender o que realmente aconteceu, para os nossos ouvintes também entender melhor. Gente, eu preciso comentar uma coisa antes de responder essa pergunta. Na minha visão, sempre vazaram questões. Sempre. Porque eu ficava, eu ficava pensativa no seguinte aspecto. Muitas vezes eu vi isso acontecer. Vamos supor, eu tinha saído da prova e não tinha levado o caderno de questões, né? Não tinha dado a hora em que eu podia sair da prova com o caderno de questões. E aí eu saía sem o caderno, só que todo mundo que já estava lá fora... não, minto. As pessoas que não tinham feito a prova, a imprensa e tal, já estava comentando o tema da redação. E em muitos anos eu lembro, em anos que eu não fiz o Enem, eu lembro que eles já estavam comentando o tema da redação e ninguém podia sair ainda da prova. Então, como é que eles sabiam? E isso sempre aconteceu. Então, na minha cabeça, sempre vazou. O vazamento sempre foi uma realidade. Enfim, mas falando do Enem 2025... durante o segundo dia de aplicação, surgiu uma polêmica nas redes sociais após a divulgação de vídeos e publicações que mostravam questões muito parecidas com itens que apareceram na prova oficial. Esses conteúdos eles foram publicados dias antes do exame. E isso aí levantou uma suspeita de um possível vazamento. Com essa situação, o INEP analisou os materiais que estavam circulando e ele identificou realmente que haviam similaridades entre as questões divulgadas e os 3 itens presentes na prova. Mesmo afirmando que não houve uma cópia literal, nem uma reprodução de forma integral daquelas perguntas, o INEP reconheceu que a semelhança era suficiente para gerar dúvidas sobre a lisura do processo. Então, por esse motivo, e para garantir a isonomia entre todos os participantes e preservar a credibilidade do Exame Nacional do Ensino Médio, ele decidiu anular oficialmente as 3 questões do segundo dia. Além disso, o caso foi encaminhado à Polícia Federal e a polícia abriu uma investigação para que houvesse uma apuração se houve realmente uma quebra de sigilo ou não. Enfim, e é isso. Foi isso que aconteceu. O INEP ele também destacou que muitos itens do Enem passam por pré-testes aplicados a estudantes antes de entrarem na prova oficial, o que pode explicar parte das similaridades. Mas ainda assim, a instituição acabou reconhecendo, né, que a situação precisava ser tratada com mais rigor. Eu escutei isso, não tinha acontecido nada ainda, mas eu escutei uma menina do ensino médio daqui falando: meu Deus, vazou, tem vazado, não acredito, vão anular. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso nunca aconteceu quando... Poxa, podia ter acontecido na minha época, né? Justamente a sorte nunca é minha. Porque na minha época não cancelaram questões pra eu ganhar uns pontos a mais. Enfim. Mas eu escutei a menina, eu fiquei chocada, tive que pesquisar. E depois chegou a notícia no meu celular de que 3 perguntas foram canceladas, ainda não sabemos quais. Mas como que vocês avaliam essa decisão do INEP de anular essas 3 questões? Como que isso é pra vocês? Olha, essa decisão é realmente bem séria, mas também foi muito necessária, né, diante dos relatos de antecipação das questões. E ao fazer isso, o Instituto busca garantir a lisura do exame, protegendo a isonomia entre os candidatos e impedindo também que alguém obtenha vantagem, né, indevida por acesso antecipado a essas questões. Essa é uma medida dura, mas mostra a responsabilidade diante de uma situação que poderia comprometer, de uma certa forma, a credibilidade do Enem. Então, eu achei essa decisão realmente muito necessária. E
É bom ver quando o INEP realmente reconhece alguma ação que não foi legal e muda isso, né, anula, nesse caso aqui. Eu me lembro no Enem de 2023, que o INEP reconheceu depois publicamente que o Enem daquele ano estava no nível muito acima, no nível de dificuldade, e que eles iriam analisar para no próximo ano facilitar um pouco mais, porque eles fizeram realmente no nível muito acima, que os alunos de escola pública não teriam tanta facilidade assim, de responder aquelas questões que eles colocaram. Então, eu realmente acho muito legal quando o INEP vê a situação e vê, nossa, erramos, vamos assumir a responsabilidade e a partir daqui vamos tentar fazer diferente. Eu, diferentemente da Príscila... Não, eu concordo com a Príscila, na verdade, mas acho que sempre... Que eu acho muito estranho, de verdade, a imprensa sempre... Tipo, a prova mal começou e a imprensa já saber qual que é o tema da redação. E a imprensa já divulgar. Eu acho isso muito estranho e acho que o INEP, ele precisa dar uma analisada na segurança da prova, porque, gente, é muito estranho. Eu pelo menos, Kézia, acho muito estranho. E, meninas, a pessoa que divulgou esses exercícios, né, ele foi, assim, estão chamando ele de adivinhador do Enem, né, e isso afetou bastante na credibilidade do exame, porque tinha muitas questões com números parecidos, questões parecidas, e isso que influenciou bastante. INEP classificou esse caso como similaridades pontuais. Cria bastante ruído, pressiona a instituição, coloca muitas dúvidas nessa segurança, fala se é verdade ou não, como que funciona isso. Mas as redes sociais, né, elas potencializam, querendo ou não, essa sensação, aumentando rumores, teorias. Sim. Aquelas teorias conspiratórias, vamos dizer assim. E teve a antecipação do gabarito. O gabarito ele ia ser divulgado, o gabarito oficial do segundo dia ia ser divulgado amanhã, mas vai ser divulgado hoje. E isso é uma forma de acalmar o público para permitir que todos tenham acesso às respostas oficiais o quanto antes. E de um outro lado, aumenta a pressão emocional, especialmente para quem está em dúvida sobre o seu desempenho e tudo. Mas nesse contexto nosso atual, é muito bom, né? Porque parece uma estratégia de credibilidade do que tensão. É um gesto para demonstrar essa abertura, responsabilidade e compromisso com essa igualdade, né? Então, espero que dê tudo certo e que nas próximas provas do Enem não aconteça isso. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e esse foi o Resenha BJ de hoje. Caso você tenha perdido algum tópico ou queira relembrar algo que nós falamos, é só procurar lá no Spotify pelo Resenha BJ. Escutar novamente o episódio e aproveitar muito com a gente. Lembrando que o Resenha BJ acontece todas as segundas, quartas e sextas, às 11 horas da manhã. Você também pode nos escutar através do nosso site, radio.unasp.edu.br ou sintonizando na 91.3 FM. E não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @abj_noticias e o site abjnoticias.com.br. Tchau, tchau e até o próximo episódio.